Muito bom dia aos meus irmãos, minhas irmãs, a todos os interessados em acompanhar conosco nessa manhã do dia 3 de maio do ano de 2020, esta aula, essa lição que seria da nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos ainda aqui oferecendo essa instrução através dessa rede social. Então, seja bem-vindo todos. Ainda não é como gostaríamos de estar junto aos nossos irmãos, mas ainda assim, como sempre, nós procuramos fazer, como Igreja de Cristo, sempre foi assim e sempre será. Procura fazer aquilo que é possível, aquilo que é agradável ao Senhor. Se nesse momento, por algum motivo, há impedimentos a uma reunião física mais ampla, então aqui está o meio de continuar sendo instruídos uns aos outros. Louvamos a Deus então por essas ferramentas. Inclusive, aproveito para pedir que vá lá no YouTube e faça uma inscriçãozinha no canal Isaías Arruda, o meu canal. Deve ter outros com esse nome, mas eu duvido que seja tão bonito quanto esse. Então você vai lá, procura esse rosto bonito, se inscreve lá. É só uma ferramenta a mais para a gente estar propagando e deixando esses vídeos, esses estudos lá registrados e mais fáceis de ser encontrados. No Facebook eles vão passando e depois fica difícil de encontrar. No YouTube é mais fácil de você encontrar esses estudos, ok? Então nós queremos nessa manhã, do dia 3 de maio, adorar o Senhor Jesus Cristo. A despeito de todas as situações, Ele continua sendo Rei, digno de toda adoração. É para isso que estamos aqui. Nós vamos adorá-lo com um hino. Estou mais uma vez com a minha família aqui congregados. E o convite não é simplesmente para uma live, não é uma coisa corriqueira, é algo especial. É a palavra de Deus que será ensinada. Então é um momento de adoração a Jesus Cristo. Adoração a Deus o Pai por meio de Jesus Cristo. Então nós queremos cantar um hino, o Estandarte. É o número 291 no nosso livrinho de coros. E é o hino 456 no Cantor Cristão. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados.
Evangelho toda a terra abrangerá. O Senhor continua dominando e dominará eternamente. As situações que temos passado, essa pandemia, ela não impede a soberania do Senhor. Ela não impede o seu Evangelho de avançar. Ela não tem força de fazer a Igreja de Cristo parar. A Igreja se adapta, ela continua fazendo o que o Senhor quer. Ou pelo menos tem que ser assim. Ok? Tem que ser assim. A Igreja precisa dar um jeito de cumprir o que o Senhor diz. Até se for necessário de descumprir o que os homens dizem. Ok? Que não precise chegar a esse ponto, mas eu mesmo creio que já tem chegado. Pense você sobre isso. Muito bem, nessa manhã nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico de domingo passado, que continuamos na terça, e era meu plano terminar na quinta. No entanto, fui acometido de uma gripe muito forte, mas também muito rápida, durou 2 dias. Hoje está algo bem fraquinho, mas não foi possível terminar na quinta. Eu queria ter terminado na quinta para continuar hoje um outro tópico, que seria o estudo bíblico, né? Que é o segundo tópico daqueles 5 básicos da fé cristã. Mas, enfim, vamos concluir este tópico hoje, que é o elemento mais básico, o fruto mais básico, o exercício espiritual cristão mais básico, que é a oração. A oração é para a fé cristã como a água para o corpo humano. É vital, ok? Se você não toma água adequadamente, você vai padecer enfermidades. Se você não ora com esforço, não ora dedicadamente, também você vai sofrer consequências disso. Então vamos rapidamente lembrar pelo que já passamos. Nós partimos do fato de que nós não sabemos orar como convém. Romanos 8 e 26. Isso está no vídeo do domingo passado, se lhe interessar, rever lá. Não sabemos orar como convém, mas Deus nos assiste com o seu Espírito Santo. Então, se somos assistidos, podemos obedecer à ordem de orar, pois é uma ordem. Lucas 18:1 diz que é um dever do cristão. E também nos anima a saber que Tiago nos diz que é eficaz. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Portanto, orar é algo profundamente importante. Assim, nós concluímos que oração é uma conversa franca, aberta, honesta e respeitosa com o melhor amigo que alguém pode ter, que é Deus. Mas também vimos que existem empecilhos, impedimentos, bloqueios no caminho da oração. Para que possamos chegar na porta do trono da graça de oração, nós temos alguns impedimentos que precisamos superá-los. A falta de fé, pois não faz sentido nenhum orar sem fé. A falta de atenção à Bíblia, pois o Senhor diz que Ele não vai querer ouvir quem não quer ouvir a Ele. Então, lembre-se disso. Falta de perdão, egoísmo, ofensas, presunção religiosa. Então, são bloqueios que precisam ser retirados do nosso caminho para que possamos chegar na porta do trono da graça de oração. Uma vez tirados esses obstáculos, diante da porta do salão do trono da graça, precisamos de uma chave para abrir essa porta. E a chave é o quê? Quem lembra aqui? O nome de Jesus. Por isso oramos no nome de Jesus. Isso significa orar de acordo com o nome dele. Orar de uma forma que ele assinaria com o seu nome. É isso que significa. Também vimos onde se deve orar. Qual é o melhor lugar? É no quarto secreto? É onde?
E nós vimos o apóstolo Paulo dizendo que o lugar correto de orar é em todo lugar. Em todo lugar. E por toda a Bíblia vimos Jesus dizendo para orar em particular no quarto secreto, que não é necessariamente um quarto físico, é a oração íntima, secreta. Mas nós vimos que Jesus orou nas montanhas e outros profetas mais. Nós vimos gente orando no deserto, alguém orou dentro da barriga de um peixe e por aí vai. Então deve-se orar em todo lugar. Também falamos um pouco sobre quanto tempo se deve orar. E vimos pelas Escrituras que tem oração de 1 minuto, pode ter oração de 1 hora, porque a Bíblia nos diz para orar sem cessar. Nós devemos estar sempre conectados com o Senhor em oração. É como um celular que tem sempre internet. Não significa dizer que a gente está sempre usando a internet. Significa dizer que a gente pode usar a qualquer hora. E sempre que possível, necessário, a gente deve estar acionando. Também falamos um pouco sobre a questão da posição de orar. Algumas pessoas, alguns grupos, santificaram algumas posições. E não existe isso nas Escrituras. Nós vemos casos de pessoas que oraram deitados. O Senhor falou com pessoas deitados. Por exemplo, Samuel. Quando Deus falou com Samuel, Samuel estava deitado para dormir. Davi, quando o seu filho do adultério dele com Batseba, estava à morte, Davi se prostrou, ou seja, rendeu-se totalmente deitado, clamando ao Senhor. Nós temos pessoas que oraram com o rosto em terra, ajoelhados, em pé, com as mãos erguidas, ou seja, não existe lugar santo para oração, não existe hora santa para oração e não existe posição santa para oração. Se você santificar qualquer uma dessas coisas, você vai estar caindo no erro daquele impedimento à oração que é a presunção religiosa. Ou seja, a minha oração é mais forte, é melhor porque eu oro de joelhos. Você não está considerando Deus, está considerando a sua posição. A minha oração é melhor porque eu oro 2 horas. Você não está considerando Deus, está considerando o seu esforço e o tempo de oração. Essas coisas têm importância, mas são importâncias secundárias. Ok? Secundárias. Orar 2 horas de joelhos, de madrugada. Muita gente pensa que isso faz... Aliás, vigília, passar a noite em oração, de madrugada toda, de joelhos, chorando e clamando ao Senhor. Algumas pessoas enchem o seu coração de presunção religiosa por isso. E a sua oração é igual a do publicano, aliás, do fariseu. É orando de si para si. Eu estou fazendo uma coisa boa demais. O Senhor não dá ouvidos a essas orações. O que deve definir essa questão de quanto tempo, em que posição, é o seu estado de espírito, é a sua organização de tempo, é a sua necessidade. É assim que funciona por toda a Escritura. Ok? Hoje eu queria falar os 2 últimos tópicos. Seria um só, mas na verdade são 2. Um deles acabei adiantando um pouquinho aqui, se você percebeu. Eu já falei sobre o tempo. Qual é o melhor tempo de orar? É 1 minuto? 1 hora? É o quê? É todo o tempo. Orar e sem cessar. Tá bom. Mas assim, qual é o melhor horário de fazer oração, minha oração formal, né? Tem aquela oração informal, como aquela oração de 1 minuto de Neemias. É a oração que a gente está livre para fazer todo o tempo. Mas também nós precisamos selecionar tempo para oração formal. É quando eu organizo o meu dia, os meus horários, de forma que eu separo ou santifico 1 hora, meia hora, que é só para oração. Onde eu leio ali um texto bíblico e então eu vou para conversar com o Senhor sobre os mais variados assuntos.
Qual é o melhor horário para isso? Aí, de novo, vem a turma que gosta de presunção religiosa, gosta de santificar coisas que Deus não disse para santificar. Como, por exemplo, o horário das pessoas mais maduras é horário de madrugada. Já ouvi um bocado disso. Vejamos então. Em que hora se deve orar, ok? Falando de oração formal, aquela onde eu dedico uma boa quantidade de tempo para oração. Em que hora se deve orar? Então vamos falar do dia cronologicamente. Vamos começar com amanhã. Será que a Bíblia proíbe, estimula algum exemplo de oração matinal, oração na parte da manhã? Vejamos. Salmo, manhã. Salmo 5, verso 3. Salmo 5, versículo 3. Vamos ver o que é que diz as Escrituras. Cadê como eu fico aqui? Fico muito em cima. Cortado o rosto, né? Salmo 5, verso 3. Davi diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Portanto, fica muito claro, por meio desse texto, de que não tem problema nenhum em se orar de manhã. Está muito claro a expectativa de Davi, a certeza de Davi, de que o Senhor de manhã ouve a sua voz. Portanto, tranquilo, problema nenhum com aqueles que só têm tempo para orar de manhãzinha, antes do horário de sair para o trabalho. Amém, aleluias e amém. Mas à tarde, será que pode? Vejamos. À tarde. Mateus 27, 45 e 46, junto com Lucas 23, 44 ao 46. Eu não vou ler estes. Vou só lhe lembrar porque você conhece esses textos. Final de Mateus, né? Mateus tem 28 capítulos, 27 já no final. Lucas tem 24 capítulos, 23 já é no final. O último capítulo de cada livro do Evangelho, cada registro do Evangelho, o último capítulo já é a ressurreição de Jesus, a sua partida para a glória celestial e a sua ordem de fazer missões, de fazer discípulos por todas as nações. Isso é sempre o último capítulo. Então, o penúltimo capítulo normalmente é da sua morte. Então, aqui nós temos alguns momentos da morte de Jesus. É quando ele estava crucificado. Jesus Cristo foi crucificado no período do final da manhã para a tarde. Ele veio a falecer, morrer, no meio da tarde. E o que é que Jesus fez na cruz? Jesus não orou na cruz? Orou. Deus meu, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. Ou seja, nós temos Jesus Cristo
falando com o Pai, falando com Deus, orando à tarde. Portanto, se houvesse qualquer problema, se o Senhor Deus não pudesse ouvir ninguém à tarde, Jesus Cristo estaria falando em vão. Então, esse exemplo aqui serve por si só, de que se você quiser, puder, precisar, ore à tarde. E à noite? Noite, nós temos Salmo 119, 62. Salmo 119, verso 62. Diz assim a palavra do Senhor: levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Então aqui está de novo Davi, que orava de manhã, também registrando que também orava à noite. Eu me levanto meia-noite para te dar graças, ó Deus, para falar contigo e te agradecer pelo que tu tem feito. Portanto, problema nenhum com a oração noturna. E por fim, e essa história da madrugada? Madrugada, sim. Jó 1 e 5, com Marcos 1 e 35. Jó 1 e 5, o que diz este livro, esta referência sobre oração na madrugada? Jó 1 e 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó levantava-se de madrugada, fazia sacrifícios pelos seus filhos. E onde é que está a oração, pastor? Não faz sentido nenhum sacrifícios sem oração. Na antiga aliança, sacrifício e oração era uma coisa que estava sempre junta. Pois se você vai sacrificar uma coisa para Deus, você normalmente fala com ele: Senhor, aceita esse sacrifício por causa dos meus pecados. Aceita esse sacrifício pelos pecados da minha família. Então Jó sacrificava e orava nas madrugadas. Também Marcos 1 e 35. Vejamos o que diz Marcos 1 e 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então Jesus Cristo indo para um lugar deserto, orar na alta madrugada. Então veja, manhã, tarde, noite, madrugada, de novo poderíamos lembrar Paulo dizendo: orai sem cessar. Portanto, não santifique um turno do dia como se fosse aquele é o preferido de Deus. Todas as vezes que a gente faz isso, a gente cai na tolice da presunção religiosa. Porque, por exemplo, quando eu entendo que orar de madrugada é para os mais fortes, então eu acabo fazendo algo que a Bíblia não diz isso, e eu acabo fazendo também um papel meio de pateta, né?
porque essa ideia de orar de madrugada como horário para os mais corajosos, sempre passava-se aquela ideia de, é porque nessa hora os preguiçosos estão dormindo, só os corajosos estão orando. E aí a pessoa diz isso esquecendo que o mundo gira. E quando é madrugada aqui, é dia no outro lado do mundo. E tem um bocado de crente lá também orando ao Senhor. Então, fica meio pateta mesmo. Então, evite santificar coisas que o Senhor não santificou. O que Ele santificou foi a oração. Não foi um dia, não foi uma posição, não foi um turno, não foi uma quantidade de tempo. Ok? O ideal é orar. Orar. Organize-se e ore. Ok? Então, isso sobre qual o melhor turno, melhor hora que se deve orar. A Bíblia diz qualquer um. Toda hora. Agora, aqui está uma dica desse pecador para você amadurecer nessas questões. Sabe qual é uma dica? Se organize de tal forma que você esteja orando em qualquer turno. Cuidado para você não cair na tentação da presunção do hábito. Eu me acostumei a orar de joelho e se eu orar sentado eu acho que eu não orei. Quebre isso. Você pode estar caindo no pecado de presunção religiosa. Eu me acostumei a orar à noite e se eu orar à tarde é como se eu não tivesse orado. Parece que Deus nem me ouve. Quebre isso. Isso é hábito que pode lhe levar à presunção religiosa. Então tire um dia, organize seu tempo um dia para orar de manhã. Organize um dia seu tempo para orar à tarde, à noite. Não é problema que você crie o hábito, eu consigo melhor, meu dia é mais organizado para orar de manhã. Ok, mas cuidado que o seu coração não esteja transformando o horário em algo que torna a sua oração possível, aceitável. Deus só vai me atender se eu orar naquela hora. Deus só vai me atender se eu orar naquela posição. Deus só vai me atender se eu orar naquele lugar. Não. Acabe com isso. Isso pode prejudicar a sua oração, ok? Muito bem. Dito isto, caminhando para o nosso último ponto dessa manhã, o segundo dessa manhã, que é o último ponto desse estudo, e então iremos concluir, é o modelo básico ensinado por Jesus a respeito da oração. Ou seja, o famoso Pai Nosso. O modelo básico da oração está em Mateus, capítulo 6, do 9 ao 13. Mateus 6, do 9 ao 13, que também está em Lucas 11. Por que eu e outros tantos chamamos esta oração de modelo básico? É um modelo porque é um molde. Né?
É um modelo porque foi o próprio Jesus que ensinou. Então o que ele ensina serve de modelo, de molde. Mas é um modelo básico. Isso quer dizer que não está tudo lá. Não está tudo lá. É como eu falei dos 5 elementos fundamentais e básicos da vida cristã. Quais são? Oração, meditação, congregação, proclamação e contribuição. É só esses 5? Claro que não. Esses 5 são básicos. Ok? Por exemplo, no que diz respeito à oração, você pode pensar em jejum, agrega-se a oração, vigílias, orações coletivas, orações individuais. Então tem vários aspectos do aspecto básico que é a oração. Meditação. Você tem meditação, leitura e reflexão sobre o que se leu. Mas você também tem memorização. Você tem a hermenêutica. Você tem exegese, que são coisas que você alarga-se dentro dessa coisa básica que é a meditação. Então, quando se diz básico, não está se dizendo desprezível ou quase sem valor. Não, só estamos falando do elemento mais importante do DNA da questão, ok? Então, a oração do chamado Pai Nosso, que esse nome foi dado tradicionalmente, não é a Bíblia que diz a oração do Pai Nosso. Não, Jesus ensinou. Seus discípulos perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus foi e deu um modelo básico, uma estrutura básica para pensar em como se deve orar, especialmente no seu tempo de oração formal. Também nós sabemos que esse modelo ensinado por Jesus é básico pela prática de oração do próprio Jesus. Nós temos registrado no Evangelho vários momentos onde Jesus orou. Agora há pouco eu citei aonde? Na cruz. Na cruz Jesus orou várias vezes, em vários momentos. Mas em nenhum desses momentos Jesus disse, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Não. Então se a oração do chamado Pai Nosso fosse algo que só é oração se a gente citar do jeito que está ali, então Jesus Cristo não orou direito na cruz. Também Jesus Cristo orou no Getsêmani, quando suou sangue. E lá também ele não disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ele não orou desse jeito, ok? Portanto, aqui o que nós vamos apresentar é um modelo, uma estrutura básica que nos ajuda a estruturar o pensamento nas nossas orações. E que estrutura é essa? Mateus 6, do 9 ao 13, diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então essa é a estrutura básica que Jesus está ensinando. Então vamos destrinchar ela um pouco. O que Jesus está dizendo é, primeiro, a oração ela é direcionada ao Pai. Nós estamos falando com o Pai, através do Filho, assistidos pelo Espírito, mas é com o Pai que nós falamos. Senhor Deus, olha, em nome de Jesus Cristo, auxiliados pelo Teu Espírito Santo, eu sei que o Senhor me ouve. Então a oração é direcionada ao Pai. E se é direcionada a Ele, então lembre-se de exaltá-lo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Exalte o Senhor. Reconheça diante de quem você está. Magnifique a santidade da presença dEle.
Exalte o nome, a soberania, a bondade, o amor. Exalte quem Ele é. Então a oração também segue esta direção. Depois, lembre-se, ore aspirando. Aspirando o reino, desejando esse reino. É como se você dissesse assim: Senhor, eu estou aqui por um momento orando, falando contigo, mas eu aguardo muito aquele dia onde nunca mais sairei desse momento. Nunca mais sairei dessa sua presença, onde esse momento se tornará eterno e onde esse momento será visível, fisicamente estarei para sempre, aspirando o reino. Não como alguém que vai orar e depois sai e gosta disso. Pronto, já fiz minha oração, já realizei aqui meu dever religioso, agora eu vou aproveitar aqui, porque o bom é aqui. Cuidado com isso, que haja no seu coração, nas suas orações, uma sincera aspiração para que o reino chegue, para que você vá para o reino venha e haja uma vida no reino de fato. Depois, desejando a sua vontade. Vontade de Deus. Lembre-se nas suas orações. Pai, se possível, faça isso aqui que eu estou pedindo. Estou precisando desse emprego. Se possível, dá-me um casamento. No entanto, Pai, não faça só porque eu estou pedindo, só porque eu quero. Mas faça se essa realmente for a sua vontade. Não foi assim que Jesus Cristo orou no Getsemane? Então é seguro orar como Jesus orou. Assim você está sendo franco e honesto dizendo o que você quer. Mas está sendo franco e honesto e maduro dizendo: mas eu queria que fosse feita a sua vontade. Por quê? Eu estou admitindo que eu tenho uma vontade, mas eu entendo que a sua vontade é superior e melhor à minha, caso seja diferente. Se a sua vontade for diferente da minha, a sua é melhor, a sua é superior, ok? Depois, peça pelas suas necessidades físicas. Peça o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Peça pelas suas necessidades. Veja como é só um modelo de oração. Se for para a gente ter essa oração como um modelo fixo, uma oração fixa que tem que ser feita desse jeito, então a gente só vai pedir pelo pão. Não vai pedir pelo feijão, pelo arroz, não vai pedir pela carne, não vai pedir pelo óleo, não vai pedir pela banana, não vai pedir pela água, porque é pelo pão. Não vai pedir por uma casa, por roupas, por um carro. Então não é isso. Jesus está dizendo, peça por aquilo que são suas necessidades físicas, o que lhe alimenta diariamente. Depois, lembre-se, tratar do perdão. Ok? Nas duas vias. Perdoa as nossas dívidas ou ofensas. Perdoa, Senhor. Assim como perdoamos os que nos ofendem. Então note, como tínhamos dito anteriormente, não perdoar é um empecilho à oração. Senhor, me perdoa. Eu não perdoo ninguém não, Senhor, porque o Senhor sabe, né? Eu sou eu. O Senhor sabe que eu sou fraco para perdoar, então eu não perdoo ninguém não, Senhor. Então, o Senhor me perdoe aí, porque eu não vou perdoar ninguém não. Obstáculo, o Senhor não vai te atender. Veja, eu não estou dizendo que é fácil perdoar.
Eu não estou dizendo que nós não temos dificuldade de perdoar. Todos nós temos. Eu tenho, você tem. Mas nós não temos o direito de não perdoar. Nós devemos admitir nossas fraquezas. E dizer, Senhor, me perdoa. É honesto dizer, Senhor, me perdoa, pois eu tenho dificuldade de perdoar. Eu estou com dificuldade de perdoar o fulano. Então eu estou te pedindo socorro, me ajuda, eu preciso, eu quero, eu devo perdoar o fulano. É diferente de você ir orar pedindo perdão a Deus, sem nem sequer refletir no perdão que você tem para dar. Ok? Então lembre-se, trate de perdão na oração nas duas vias. Na via divina e na via humana. Ok? Eu vou apagar aqui um pouquinho em cima. Depois do perdão nas duas vias, então só tem mais dois. Peça por necessidades espirituais. Senhor, não deixe com que eu caia na tentação. Senhor, não deixe com que eu falhe com o perdão, ou não continue falhando. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a amar a Tua palavra. Me ajuda a me esforçar em oração. Me ajuda a pregar o Evangelho. Necessidades espirituais. Jesus não estava simplesmente dizendo, peça para não cair em tentação. Aí pronto, a única necessidade espiritual que você tem é não cair em tentação? Claro que não é. Tem várias nuances, várias situações, coisas da vida espiritual que precisamos de socorro e de ajuda, desenvolvimento, amadurecimento. Então, o que Jesus está dizendo é, lembre-se das suas necessidades espirituais. E, por fim, reconheça de onde vem o poder para tais coisas. Jesus termina dizendo, pois teu é o poder, teu é o reino, tu é a glória, para sempre. Amém. Então reconheça que você só pode falar com o Pai por causa do poder dele te assistindo com o Espírito Santo, te dando o nome de Jesus para você entrar no salão do trono da graça, da oração. Você só tem condição de exaltá-lo porque ele te ressuscitou dos mortos. Você só tem condição de aspirar o reino porque ele plantou o reino no seu coração. Você só tem condição de desejar a vontade dele porque a vontade dele conquistou a sua. Você só tem condição de pedir pelas suas necessidades porque agora você entendeu que depende dele. Os seus olhos foram abertos por ele. Você só tem condição, você só é perdoado por causa dele e só pode perdoar por causa do poder dele. Você só pode ver supridas as suas necessidades espirituais porque o Senhor é poderoso para isso. Portanto, Senhor, teu é o poder, teu é o reino, tu é a glória para sempre. Amém. Então esse é um modelo básico de oração que Jesus Cristo nos ensinou, tá certo? Pastor, aprendi. Então, é pecado então, né, a gente ficar repetindo essa oração. Não acho que seja pecado. A gente não memoriza as Escrituras, João 3,16, Romanos 10, a gente não memoriza a Bíblia. Então, quando você tratar esse texto como versos, como texto da Bíblia também, para memorizar, ótimo, é até mais fácil devido ao hábito. O problema é quando a gente acha que repetir essa oração me torna merecedor de uma graça, como a religião mais
mais numerosa, a religião cristã mais numerosa no Brasil, o catolicismo romano, diz, né? Reze tantos Pai Nosso e vai ser perdoado tal coisa. Quem disse isso? Deus ensinou isso? Não. Então, se você memoriza esse texto como eu, por uma questão de memorização das Escrituras, show, espetáculo. Mas quando você cita qualquer parte da Bíblia, pensando que por citá-la e repeti-la, você atrai mais a atenção de Deus, Deus se torna mais devedor a você, porque você citou aquilo. Você cita o Salmo 91, como quem diz assim, não, se eu memorizar o Salmo 91, 1000 caiam à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido, pronto. Memorizei isso, agora Deus se tornou obrigado a me proteger. Tolice, tolice, nada disso. Você pode até morrer citando esse Salmo, ou o Pai Nosso, ok? Então não é pecado memorizá-lo e citá-lo, mas cuidado para não transformá-lo num mantra, num amuleto, numa coisa meio budista, espiritualista. Eu vou citar 10 vezes e então... Nada disso, ok? Conclusão então. Vou apagar aqui. Como eu disse no início dessa lição, há 2 domingos atrás, ela termina onde começou. Ela começou em Romanos 8 e 26. Onde diz que nós não sabemos o quê? Não sabemos orar como convém. Mas graças a Deus não diz só que não sabemos. Também diz que somos assistidos, não é isso? Por quem? O Espírito Santo nos assiste. O apóstolo Paulo está admitindo, reconhecendo, nós, ele está incluso, não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo nos assiste. Então, louvado seja o Senhor. Como é que o Espírito Santo nos assiste? Ele nos assiste primeiro de maneira sobrenatural, ok? Ele nos assiste porque o texto diz que ele conhece a mente do Senhor, ele sonda a mente do Senhor, pois é a mesma mente dele. Então ele sonda a nossa mente, o que realmente queremos, o que realmente precisamos. Ele troca isso em miúdos e leva para o Senhor, e a mente do Senhor faz a leitura adequada das nossas necessidades. Isso é sobrenatural, o Espírito Santo sabe fazer isso. Mas tem uma outra forma, que também é sobrenatural, mas é mais visível, perceptível. É por meio das Escrituras. Quem foi que inspirou essa Escritura? O Espírito Santo. Portanto, ele nos assiste, nos fazendo compreender o que esse texto diz, por exemplo, sobre oração. Como é que ele nos assiste? Usando o corpo de Cristo no qual ele habita. Ele não habita em cada crente. Aqui está um crente em Jesus Cristo, pela graça e bondade dele, que está, pelo Espírito Santo, pelo estudo da palavra, lhes assistindo, lhe ajudando a entender melhor a oração. Então, por todos esses meios, o Santo Espírito de Deus nos assiste. E se ele nos assiste, então podemos
descansar que a oração é eficaz. Tiago 5:16. Se o Espírito Santo nos assiste, então a oração é eficaz, é eficiente. Ela não é algo que não funcione. Tiago 5:16 diz bem assim. Instante. Tiago 5:16. Elias? Não. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, o Espírito Santo que nos assiste faz com que a oração seja eficaz. Ele habita nesses que foram justificados. Portanto, por causa dele, oração é eficaz. Oração não é eficaz pela minha posição de joelhos. Oração não é eficaz pela quantidade de tempo que eu oro. Oração não é eficaz pelo turno do dia, da noite ou da madrugada que eu oro. Oração só é eficaz porque Deus colocou o seu Espírito para nos assistir em oração. Isso se dá porque Ele nos justificou e é por isso que Ele habita em nós. Então, não sabemos orar como convém, mas somos assistidos, então oração é eficaz. Por isso, é uma ordem. Por isso é uma ordem. Lucas 18:1. Não sabemos orar como convém, mas somos assistidos. Então, se somos assistidos pelo Espírito de Deus, então a oração é eficaz. Se é eficaz, então Deus diz, então ore. Ore. É uma ordem. Lucas 18:1 diz assim. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ou seja, e nunca desanimar e desistir. É um dever, irmãos, que o Senhor nos deu. Sim, aprendamos, cresçamos, não esqueça da perspectiva do crescimento contínuo. Lembra? Falamos sobre isso em alguns vídeos atrás. O crente, é claro que o crente não pode ser alguém que está numa queda. É claro, o crente não pode ser alguém, não, eu estou estabilizado. Eu não cresço não, mas também não caio não. Não pode ser assim. Eu não cresço, mas eu não diminuo. Não. Não existe essa neutralidade. Ou você está crescendo ou está diminuindo na vida espiritual. O ser espiritual não é igual ao ser físico. Que chega a um ponto onde, pronto, estabilidade, amadurecimento, não cresce mais e a partir dali vai fenecer. Não. O Espírito é absolutamente eterno. Então, ou ele está crescendo ou está caindo. Então, note, você pode até ter... o crescimento do crente não é assim uma reta para cima. É mais ou menos perpendicular e é para cima. E tem ondulações, mas olha, sempre subindo. Então, cresça. Não perca a perspectiva. Cresça na quantidade de tempo de oração. Cresça na intensidade de oração. Cresça no alcance da sua oração pelo mundo. Cresça na sua desenvoltura do horário de oração. Seja dinâmico com isso. Você nunca orou de madrugada? Ore.
Você nunca orou 1 hora? Ore. Nunca orou ajoelhado? Ore. Nunca orou sentado, de mãos levantadas? Ou seja, cresça nessa desenvoltura. Em termos de oração, se eu pudesse usar uma figura, oração é como uma luta, então seja um orador de MMA. MMA é essa luta moderna aí, não é? MMA significa artes marciais mistas, misturadas. Você vê esses caras lutando, dificilmente, ou é quase impossível alguém disputar uma luta hoje, desses profissionais aí da luta, tendo só uma arte, sabendo só uma luta. Tem várias no corpo e na mente deles. Então seja assim também na vida de oração. Explore as posições de orar. Explore o seu tempo, a sua habilidade, a sua capacidade de suportar tempo em oração. Ore em outros horários. Isso vai te ajudar no amadurecimento. E não esqueça que existem agregadores da oração, ok? Por exemplo, jejum. Tira um tempo longo para oração, tira um tempo longo para jejuar. Outro agregador, vigílias, orar por uma noite inteira ou por uma grande parte da noite. Não vou tecer comentários e detalhes sobre jejum e vigília, porque são muitas outras referências bíblicas, mas estão dentro desse tópico de oração, tá bom? Então, meus irmãos, tendo falado sobre oração já há 2 domingos, uma terça e hoje, 4 dias estivemos estudando sobre isso. Isso não quer dizer que eu sou um grande orador, que eu oro muito. Não. Isso quer dizer que eu entendo um pouco e quer dizer que eu então devo um pouco mais. Eu preciso orar mais e tenho lutado para isso. Oração de fato é uma luta. Você sabe disso. Costumo brincar quando ensino na igreja, né? E você sabe que é verdade. Se você estiver sem sono à noite, vá orar. E o sono vai vir. Se você ligar a televisão, o sono não vai vir. Mas se você quiser realmente dormir, vá orar. Sente-se ou ajoelhe-se, vá orar e você vai ver o sono vir. Vai ver o sono vir. Porque é uma luta contra a nossa carne, contra o nosso pecado, contra nossas fraquezas. Então, tome isso a sério. Oração é o exercício básico, mais básico, é o fruto mais elementar, primeiro, da vida cristã. É o choro da criança. É o mais elementar. Não tem como ser mais elementar ou mais básico do que isso. É como a água para o corpo humano. É vital. Você pode até passar um tempo sem tomar água, mas daqui a pouco os efeitos vão vir. O seu corpo vai sentir os efeitos. E se você não resolver isso, você morre. Se você não ora, um dia, 2, uma semana, você vai parecer vivo por um tempo. Vai estar vivo por um tempo. Mas é bem possível que em breve você também desista das coisas da fé. Você pode até manter por um bom tempo as coisas da religião. Mas você sabe que dentro de você não há mais vida. Só tem uma casca religiosa. E isso também morre. Então, em nome de Cristo, eu lhe peço, aplique isso à sua vida. Lute por oração. Vivemos um período onde nos obriga um pouco mais a pensar e a orar. Também não deixe isso acontecer. Pela graça e bondade de Deus, esse período vai passar. Mas que não passe as lições desse momento. Oração é uma delas, uma das mais preciosas. Então, hoje às 18 horas, se o Senhor permitir, estaremos aqui mais uma vez adorando a Ele, exaltando Ele por meio da instrução da sua palavra. E hoje à noite, deixa eu lhe dizer que meu coração tem me dirigido a fazer um estudo, uma pregação oportunamente evangelística. Isso não quer dizer que é só para descrente, pois o crente também se alimenta do evangelho. Mas isso quer dizer que eu vou, sim, apelar
às almas, mentes e corações que ainda não têm conhecido ou se rendido a Cristo. Portanto, compartilhe para seus amigos ou para os estranhos, faça com que a mensagem do Evangelho chegue o mais longe possível, ok? E por favor, lhe peço novamente, se inscreva no canal lá no YouTube, isso vai me dar uma ferramenta a mais para propagar esse Evangelho de Cristo. Creio que eu posso fazer um bom trabalho, especialmente para um grupo mais simples. Uma linguagem mais simples, para qualquer pessoa ouvir, compreender. Eu tenho irmãos em Cristo que são mestres do estudo bíblico, que me alimentam muito, mas às vezes eu percebo que uma boa parte, a maior parte, acaba não acompanhando muito o que eles falam, pois eles falam no nível que eu não consigo falar. Eu teria que me esforçar um pouco, ou talvez muito, para falar no nível deles. Isso não é uma crítica, isso é um reconhecimento de que eles fazem um bom trabalho, mas eles fazem para um grupo e eu pretendo fazer para um grupo de pessoas que acompanham uma linguagem mais parecida com a minha, tá bom? Então se inscreva lá, divulgue, isso vai me dar uma ferramenta muito boa para isso. Eu queria terminar adorando ao Senhor com uma outra canção. Me ajuda aí, Débora. Vamos cantar o cântico Ele é Exaltado. Nós falamos de exaltá-lo, né, na oração. Façamos isso então agora. Ele é exaltado. Lembra o número aí, filha? Número 133 no nosso livrinho de coros. Adoremos ao Senhor. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Mais uma vez. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Exaltando ao Senhor nesse momento, que Ele nos ajude a exaltá-lo por todo o dia. Deus nos abençoe.